Eu acho que as pessoas têm uma tendência, quase que um objetivo, de buscar o conforto, em qualquer que seja a situação, tá? E o que eu acho que as pessoas deveriam buscar, é o que a gente prega no jiu-jitsu o tempo inteiro, é o conforto no desconforto. É como é que eu fico confortável onde a maioria das pessoas não tá. Quando você espera dos outros alguma coisa, é onde você se bota vulnerável. É sempre uma expectativa que você projeta, mas as pessoas são muito diferentes. O fato de eu não esperar absolutamente nada de ninguém me coloca numa posição. Isso não quer dizer que eu não faço bem para as pessoas, muito pelo contrário. Eu vou duplicando a minha capacidade de fazer bem, mas eu faço bem para elas porque me faz bem. A minha maior lição, sem dúvida nenhuma, foi de uma luta que eu perdi. Que ali eu comprovei que a minha cabeça é forte o suficiente para aguentar o que eu quiser. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sem Atalhos, um podcast do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. Meu nome é Alfredo Soares, estou aqui na estreia como host desse podcast, eu sou sócio e mentor do G4 Educação, e aqui no Sem Atalhos a gente vai buscar os insights, as reflexões, os hacks necessários para você viver em alta performance. E o convidado de hoje, super especial, um cara que literalmente leva a vida treinando muito, na porrada, vai trazer muita coisa aqui pra gente, tanto de vida quanto de negócios, eu tenho certeza. Então fica com a gente nesse episódio que vai ser incrível. Lembrando que o Sem Atalhos é um podcast que é um oferecimento do G4 Skills, a nossa plataforma baseada em inteligência artificial que entende os gaps de habilidade do seu time e constrói trilhas customizadas com conteúdo personalizado para cada um dos seus colaboradores, acelerando o desenvolvimento da sua empresa e da sua equipe. Bom, e obviamente a gente vai te entregar agora um presente do G4 Educação, que são 7 dias de acesso gratuito no G4 Skills. Para isso é muito simples, basta você ler agora o QR Code aí na sua tela, ou também mandar um direct no @G4podcast falando Sem Atalhos para que você receba aí o link de acesso para utilizar o G4 Skills na sua empresa e já começar esse processo de desenvolvimento. Bom, sem mais delongas, agora para anunciar o nosso grande convidado, um amigo, um pessoal, um mentor aqui do G4, um mentor pessoal também. Ele que já formou 25 campeões mundiais de jiu-jitsu. Ele é fundador da Academia Alliance. Provavelmente, para quem conhece o esporte, sabe a importância da academia e dessa marca no ecossistema nacional e internacional. Só para vocês terem noção do tamanho do negócio, hoje a Alliance no Brasil tem mais de 120 academias, mais de 70 academias nos Estados Unidos e mais de 300 filiais espalhadas pelo mundo em mais de 32 países. Bom, não tem como conseguir chegar nesse resultado sem alta performance. Fábio Gurgel, seja muito bem-vindo ao Sem Atalhos. Obrigado, um prazer enorme estar com vocês aqui. É sempre muito bom estar no G4, né? Onde a gente respira conhecimento, respira busca por conhecimento, né? Que é o mais importante. Porra, prazer é nosso ter você mais uma vez aqui com a gente. E, cara, a primeira pergunta é curiosidade pessoal. 32 países, vários fusos horários, vários gestores, vários gerentes, time grande, sempre aquela sensação de se preparar para uma competição. Qual é a sua rotina, cara? Como é que você se prepara para tudo isso? Olha, acho que o primeiro ponto que é importante dizer, né, quando a gente tem um time espalhado, é que você tem que ter uma flexibilidade, né, e uma aceitação da não perfeição. Eu acho que isso não é só para time grande, não. Isso é para qualquer pessoa que pretenda delegar alguma coisa para alguém, né? Você tem que ter aí um certo entendimento de que não é sempre da sua forma, com a rigidez que você gostaria. E aí você vai se acostumando que esse é o processo. Aí você vai melhorando só o processo. E aí você vai descobrindo que aquela maneira como você pensava muitas vezes não era a melhor maneira também, né? Que você não é perfeito. Você tem as ideias e geralmente você está errado muitas vezes. Então, basicamente, a gente tem um framework para o cara trabalhar, que é a nossa metodologia, que eu acho que é o core de tudo, é o que permitiu com que a gente replicasse o nosso negócio. Antigamente era só fazer parte do time.
você é parte da aliança, vamos aí, treina e compete e tudo bem. Quando a gente falou, peraí, a gente não é mais só um time de competição, a gente é uma escola de jiu-jitsu, como é que eu preparo esse professor para entregar um jiu-jitsu de uma qualidade que eu imagino ser o ideal para o aluno aprender? E como é que a gente impacta mais a vida desses alunos através do que a gente entende de como o jiu-jitsu deve ser ensinado? E aí começa essa busca por trazer essa metodologia para a primazia ali, para o detalhe e tal. Mas é um processo interminável e a gente tem que aceitar as imperfeições, né? Então, não tem muito problema se tiver 30 países, em 50 países, vai ser a mesma coisa, a mesma rotina e a mesma paciência. Acho que essa seria a virtude principal aí. Mas me conta o seguinte, qual é a diferença entre a sua rotina hoje, se você quiser contar pra gente, que horas você acorda, por exemplo? A minha rotina diária, cara, eu acordo 5, eu treino... Tranquilo, com despertador ou sem despertador? Não, eu boto o despertador, porque eu não posso falhar, né? Imagina se eu dar aquela vacilada porque não tocou o despertador. Eu acordo com o despertador, mas é um toque, né? Um toque eu levanto. Independente da hora que você dormiu na noite anterior? Independente. Teu dia começa às 5. Não, o preço a pagar é o preço a pagar, né? Tá combinado, tá combinado. Eu acordo 5, treino 5h30, 6h30, volto, tomo um banho 7, 7h10 no máximo, eu tô sentado na minha poltrona para minha leitura matinal, que demora aí 1h30, 2 horas, dependendo do que eu tô lendo. Às vezes eu tô lendo uma coisa que é muito densa, eu leio menos, mas normalmente eu leio entre 1h30 e 2. E aí eu saio pro escritório, saio pro meu dia, né? Hoje o escritório está dentro da Aliança Jardins, que é a nossa flagship nova aqui em São Paulo, na rua Estados Unidos. Então, e você malha de jejum de manhã ou... eu fico de jejum normalmente até na hora do almoço. Eu geralmente pulo o café da manhã, né? Não faço isso todos os dias, mas faço pelo menos umas 5 vezes por semana. Hoje, em especial, eu tomei café, mas não é o normal. E aí eu vou para academia, onde eu fico lá, né? Tem dias que eu dou aula de manhã. O dia que eu não treino musculação 5h30, eu dou aula de jiu-jitsu de manhã. Então, quer dizer, não muda muito o meu horário de acordar, treino, nem a minha rotina. E tem aluno 5h30? 5h30 não. 5h30 eu treino meu treino personal de musculação. Ah, tá. As aulas começam às 7. Tem aluno que treina às 6, particular, assim, tem uns caras que treinam às 6. Jiu-jitsu, ele é muito bom nisso, né? Porque te força numa disciplina, né? E eu acho que tem uma coisa, né, Alfredo, que é importante, que é o poder da disciplina para qualquer coisa que você faça. Então, você ter a capacidade de se disciplinar para fazer as coisas que você combinou com você mesmo é libertador, né? Você sabe que você tem essa capacidade. E é um pouco do fazer dieta. Fazer dieta é ruim, mas é um sacrifício bom quando você sabe que você faz bem pro cérebro. Você é capaz de fazer. Quando você vê que você saiu ali da mesa sem comer a sobremesa. É um pouco de você não se apegar muito a nada, sabe? Tudo você pode. Você pode fazer dieta? Posso. Você pode ficar sem comer 20 horas? Tranquilo. Você pode? Posso também. Eu posso tudo, né? Você vai fortalecendo o seu mindset quando você vai botando dificuldades. E a sensação de vitória, ela é intangível, né? Então quando você... eu sinto isso. Quando eu vou numa frutaria e eu saio de lá sem tomar açaí, aquilo vai me fazer bem pra tocar um podcast depois, pra fazer uma reunião, porque eu vou falar, porra, tô focado, consegui. Aí aquilo já ativa... Então, isso, se eu for pensar e tentar traduzir isso, seria o valor do sacrifício. Você está sacrificando, sei lá, você vai tomar um banho gelado ao invés de tomar um banho quente. Você tem as duas opções. Você vai se matar se tomar um banho quente? Não, claro que não. Mas tomar banho gelado é uma coisa boa para minha saúde. Não é confortável, mas eu vou fazer o que é bom para minha saúde. Eu vou tomar o banho gelado. Aí eu vou lá e tomo banho gelado. Quando você sai do banho gelado, você sai e fala, porra, né? É o prazer que só o sacrifício te traz. Então você começa a amar o sacrifício e a amar esse processo. E aí você fica invencível, essa que é a real. Porque você pode fazer o que você quiser. Esse é o poder da disciplina. Fantástico. E, cara, que horas acaba essa rotina, essa correria? Então, a minha rotina antigamente era muito doida, porque eu terminava a minha última aula às 9h30, 10 horas da noite. Então eu saía, ia tomar banho, ainda ia jantar, ainda ia não sei o quê. Quando você ia ver, cara, já era 1h30, 2 horas da manhã, eu rodava 6 para dar aula e sempre foi assim. Daí eu tinha um break de tarde, que eu dormia depois do almoço para recuperar para o período da tarde e tal. Hoje minha rotina é diferente, eu acordo mais cedo e vou para a cama mais cedo, né? Então eu tento deitar entre 9h30 e 10.
E aí eu tenho uma qualidade de sono muito boa. Cara, é impressionante. Eu faço muito essa pergunta para as pessoas que eu admiro. E é surreal o quanto eu vejo as pessoas realmente acordando cedo, que é um negócio que eu não gosto, mas eu vejo que faz uma diferença. Te dá uma percepção de dia maior, né? De mais produtividade. Mas o sono, ele é o pilar dessa estratégia. Então, quando você dorme mais cedo, você vai acordar mais cedo, muito mais natural. E o benchimol, cara, todo mundo hoje em dia eu tenho visto que, cara, 10 horas é tipo assim, o limite para já estar na cama sem celular. 9h30 começa o sono. Tem um cara que chama Matthew Walker, ele escreveu Why We Sleep, né? É um estudioso do sono. E o sono é o principal para a tua saúde, tá? Se você falar assim, olha, você tem três pilares: sono, dieta e treino, certo? Nessa ordem. O sono é o principal. Se você não dormir bem, esquece o resto. Você está massacrando a tua saúde. E tem um componente de quando você vai dormir mais cedo, que é a qualidade do teu sono biológico. Quanto mais cedo você dorme, melhor é a tua recuperação celular, melhor é todo o teu processo interno, né, de benefício que você tira do sono, está nas primeiras horas. As primeiras horas valem mais, às vezes valem por 2. Então não adianta você dormir 8 horas se você for dormir 2 e acordar 10. A qualidade do sono de quem dormiu 10 e acordou 6 é muito maior do que a tua que foi dormir 2 horas da manhã. Você perdeu as melhores horas de sono. E esse ciclo do sono não volta. Não adianta você dormir, então vou dormir mais horas de tarde. Não existe isso. Você tem um relógio biológico dentro de você que diz que as melhores horas para você dormir são as primeiras. Então, tem uma sabedoria nessa história, né? Quando você vai vendo as pessoas que são bem-sucedidas, que têm energia, que fazem as coisas, fala, cara, que hora você dorme? Você vai ver que vai estar ali entre... As coincidências aparecem. Vai estar ali entre 9 e 11 da noite e não vai passar disso, entendeu? Incrível. E qual é a grande diferença entre a sua rotina hoje, empresário, professor, do Gurgel, campeão mundial? Eu acho que a rotina de treino para um campeão de qualquer modalidade, ela é extenuante fisicamente, né? Acho que você tem que... Você lida com outras coisas, outros desgastes, né? O desgaste físico é muito grande. São cargas de 4, 5 horas diárias de treino, aí você se machuca, você tem que treinar machucado, aí você tem que... É simplesmente uma rotina diferente. O que eu acho que não muda é o mindset. A rotina do dia a dia... A intensidade do dia não muda. Não, a intensidade não muda. Mas talvez a fadiga... Eu acho que a disputa nem muda. Mas, cara, claro que a qualidade física que você tem mais novo, né? Porque você é diferente, né? Então, agora acho que você tem que cuidar mais para que você consiga ter uma sensação boa com o seu corpo, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante que eu tento alongar na minha vida, é essa de ter o meu corpo hábil o suficiente para fazer o que eu quiser fazer. Eu acho que essa é uma barreira do tempo, assim, que a gente tem que tentar lutar contra e tentar alongar o máximo possível, né? O que você acha, ainda na rotina, o que você acha na sua rotina que te levou a conquistar os campeonatos mundial? O que você fazia ali que era diferente dos outros, que era mais do que os outros, era melhor do que os outros? Eu não acho que... É claro que eu treinava muito, é claro que... Mas eu não acho que eu era exatamente melhor do que os outros, ele fazia mais do que os outros. Eu não... Assim, eu fico às vezes ouvindo Outro dia eu ouvi uma fala do Kobe Bryant, né? E assim, como ele era diferente dos outros. Ele acordava 3 horas da manhã para fazer o primeiro treino, quando os caras acordavam às 5, eu estava indo para o segundo, né? Um volume de treino muito maior, e é impressionante. Eu nunca fiz isso. Para mim, eu treinava muito, eu treinava dentro do que era programado eu treinar, e eu achava, e sempre achei, e continuo achando, que o detalhe do campeonato, numa luta entre 2 atletas, porque é um contra o outro ali, ele tá 70% no teu mental, na tua cabeça. O Usain Bolt fala muito isso, né?
Entendeu? É muito mental. O Cristiano Ronaldo também tem um vídeo que viralizou dele falando disso. É muito mental. Acho que a técnica, o condicionamento físico, ele é fácil de você atingir um patamar que não faz muita diferença. Né? Tô numa luta de 10 minutos, tá? Se você aguentar lutar 3 horas direto e eu aguentar lutar 1h30, muda o quê? A gente só vai lutar 10 minutos. Né? Então, se eu consigo ter intensidade competitiva em 10 minutos, o que você faz além de 10 minutos não vale nada. O ponto é como que eu trabalho o meu mental para eu chegar naquele momento, quando o cara falar valendo, e eu tá no meu pleno, assim, no auge do que eu posso estar emocionalmente, mentalmente, em termos de concentração, de plano, de estratégia, de reação, de adaptabilidade. Como é que tudo isso pode estar junto? Então, acho que o trabalho é muito mais mental do que de necessariamente horas. Porque o teu corpo tem um limite e o descanso é uma parte importantíssima do treino, né? Excelente. E, cara, o que dessa rotina você não abre mão? Do acordar cedo, do ler, do malhar de manhã em jejum ou do dormir cedo? O que você acha que... dessa combinação, eu acho essa combinação assim, é fantástica. Vai, top 3, vai. Primeiro, essa combinação igual fantástica. Você falou, sono, dieta, treino, vai, agora, cara, mas sua rotina. Eu vou te falar, não ter a leitura me dói. Então, assim, uma leitura. A leitura eu não quero saber se eu dormi bem, dormi mal, isso é uma coisa que eu entendi que é muito importante para minha vida, né, em todos os aspectos. Então, eu faço questão... Isso não quer dizer que quer dizer então, que não tem nenhum dia que você não lê. Não, eventualmente não dá. Eventualmente eu tenho outras coisas para fazer, tenho um compromisso. Tá viajando, tem um evento. Tô viajando, qualquer coisa, não tem problema. Né? Mas importa. Essa é a sua rotina. Essa é a minha rotina. Não importa que o famoso não importa o que você come de sexta a domingo, importa o que você come de domingo até sexta. Né? Então, assim, a minha rotina, ela é essa. E ela eu não consigo suportar ela se eu não dormir bem. Um dia, uma noite mal dormida, tudo bem. Então, eu acho que a leitura, eu botaria a leitura e o sono. Leitura e o sono. Botaria a leitura e o sono. Boa. Cara, eu queria te agora pegar o pilar principal desse nosso papo aqui no Sem Atalhos e tentar explorar o significado de alta performance para você. Uhum. Como você define alta performance? Cara, talvez... entendendo, primeiro se conhecendo, né, e entendendo o que você é capaz de fazer. E uma vez que isso está compreendido, que ferramentas você precisa usar, que seja a sua rotina, que seja, né, o que você determinou como plano para você chegar no máximo do seu potencial. Qualquer coisa menos do que essa tentativa de chegar ao máximo, e eu acho que ninguém consegue de fato chegar ao máximo, acho que é sempre um pouco utópico esse pensamento, mas eu acho que é o que a gente deve estar o tempo inteiro apontando para ele. Isso faz com que você esteja sempre insatisfeito. Se a gente entende que o máximo é uma utopia e você aponta para o máximo, obviamente, não importa o que você faça, vai ter sempre alguma coisa para você melhorar, né? Então, acho que o mindset é um pouco esse, assim, cara. A performance é ser melhor todo dia. Como é que eu sou melhor que ontem? Isso para mim, é alta performance. E como é que você faz hoje para multiplicar essa visão, esse conhecimento, né? Como é que você lidera um time? Como é que você acha que isso funciona? Eu acho que a maior lição que eu tive, né, no quesito liderança foi... quando eu tive um racha na minha equipe, onde a gente perdeu praticamente toda a equipe de competição, uns 20 anos atrás, e a gente teve que reconstruir tudo. E o que eu entendi daquilo... Foi o que? Foi uma briga? Foi um desentendimento de visão, né, de para onde o jiu-jitsu estava indo, e os atletas queriam lutar um campeonato que pagava dinheiro, mas esse campeonato que pagava dinheiro, na verdade, era um cara que tinha grana, que estava brigado com a federação que regia o esporte. Então ele queria fazer uma federação paralela para combater a federação real, por uma briga pessoal. Eu olhei aqui e falei, não vou cair nessa armadilha aqui nunca. O esporte já é pequeno, como é que a gente vai dividir isso? Mas os atletas, na época,
não entenderam assim. Eles entenderam que era uma oportunidade deles ganharem Ganhar dinheiro. E era um dinheiro bem pequeno, inclusive, mas enfim. Aquilo não era sustentável, eu sabia que não era, e a minha posição foi essa. Mas foi uma posição... Ele vendeu o prazer, né? O prazer do você vai ganhar agora, Sim. você vai abrir a porta. Ele foi no conveniente, né? Mas tudo bem. Eu não tive a habilidade de convencer os meus atletas e eu fui duro o suficiente para que a gente criasse uma situação onde se tornou impossível continuar junto, e a equipe foi toda embora. E foi embora mesmo, assim. Montaram outro time e seguiram a vida. Mas o ponto não é esse. O que eu aprendi com isso é que, logo depois, o motivo pelo qual eles fizeram esse movimento não era o dinheiro. E geralmente não é o dinheiro. O motivo que eles fizeram, cada um que estava ali tinha um motivo diferente. Eu falei, pô, que estranho. Eles têm um motivo distinto. Todos que eu conversei individualmente tinham histórias diferentes para me contar. O ponto final era, eles não viam oportunidade. E eles resolveram, falaram, bom, se não tem oportunidade aqui, se o teto é baixo, eu vou sair para o lado e vou fazer o meu caminho. Agora, por que o teto era baixo? Por que não tinha oportunidade? Não. Eu nem sabia se tinha ou não, né? Mas eu não contava. O que estava na minha cabeça, estava na minha cabeça. O que eu sonhava para o jiu-jitsu, o que eu imaginava para o jiu-jitsu, o que eu acreditava que o jiu-jitsu pudesse conquistar perante a sociedade, né, em termos de número de aluno, de impacto na vida das pessoas, era uma coisa interna minha, que eu tinha na minha cabeça. E eu não externalizava isso para minha equipe. Então eles não viam desse jeito. Então quando tinha um saco de dinheiro balançando aqui, eu entendo que o garoto que precisa de dinheiro vai aqui. Né? Hoje, eu faço questão, inclusive agora, antes de vir para cá, eu estava na reunião com todo o meu time de professores. Eu estava falando exatamente, estava contando para eles os próximos passos da Aliança, onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, como é que eles vão se qualificar para se encaixar dentro desse navio que está navegando rápido, né? E como é que eles vão se qualificar para estar ali dentro. Porque não existe garantia de que eu vou conseguir fazer o que eu estou falando que eu vou fazer. Né? Ninguém tem garantia de nada. Mas eu preciso que eles saibam. Porque eles pelo menos vão ter como... Falar, cara, isso que esse cara está me oferecendo aqui vai até onde? E quanto tempo eu vou demorar para ter uma oportunidade dentro desse barco que está navegando e tem um histórico de criar oportunidade para um monte de gente e tal. Então, acho que essa foi uma lição de liderança que eu aprendi e que eu faço questão o tempo inteiro de compartilhar, sem medo daquela... Né? Isso é uma coisa até que o Tales fala, né? A coisa da ideia, a ideia genial vale 10 centavos da bacia, né? Que as pessoas têm medo de compartilhar porque têm medo de compartilhar a ideia, achando que as pessoas vão roubar. Como você vai fazer o que eu estou falando que eu vou fazer? É impossível, entendeu? Você teria que ter um histórico de jiu-jitsu, é simplesmente impossível. Né? Então eu não tenho nenhum problema em compartilhar isso, e eu acho que esse compartilhamento faz com que as pessoas fiquem muito mais engajadas com o teu propósito, e eu acho que isso que leva o time para frente. Boa. E do outro lado, acho que é difícil estar sempre em alta performance. Então, é importante administrar esses momentos difíceis. E qual é a fonte da resiliência do Fábio Gurgel? Qual o poder da resiliência nessa construção de alta performance? Eu acho que tem uma palavra-chave aí que anda junto com a resiliência, mas é muito menos famosa do que resiliência, que chama-se paciência. Eu acho que quem tem paciência ganha o jogo. E claro que o jogo não é feito só de momento bom, né? Tem a hora do sufoco, tem a hora que é o cara que tá montado em você, é o cara que tá com a mão na tua gola, é o cara que tá nas tuas costas querendo te estrangular. Eu acho que o jiu-jitsu vai te ensinando que você gostar do que é possível, você parar de sonhar com que tá muito longe, né? Trazer para a realidade, falar, o que é possível fazer agora com o cara que tá nas minhas costas com a mão na minha gola? Pô, se eu fizer esse movimento aqui, eu vou ficar mais longe da finalização. Então é isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho que curtir. E essa paciência de saber que, cara, que essa jornada de corrigir um erro... Porque pensa, quando você realiza um erro e olha para trás, você vê que tiveram uma sequência de erros para você chegar até ali, né? Não foi um movimento. Você errou várias vezes e até que você realiza que fala, puta, realmente esse caminho que eu tomei foi errado. Você não pode querer em um movimento corrigir todos os 10 passos errados que você deu. Então,
cara, tenha a paciência de fazer, saber que vai demorar um tempo, que você vai corrigir. Só que pensa que se você não perder um segundo se lamentando, ou se vitimizando, ou querendo botar a culpa em qualquer pessoa que não seja você próprio, se você não perder tempo com isso, você vai fazer o que você tem que fazer. E mais rapidamente você vai estar num lugar melhor. E eu acho que a paciência é um pouco isso. É como é que você não traz ansiedade para o processo quando a coisa está ruim. E aí isso se traduz numa resiliência, porque você simplesmente não para. Né? Você se torna imparável se você é paciente. Que o Kolbe também falava sobre isso. Goethe tem uma frase sensacional que diz que é urgente ter paciência. Assim, é a coisa mais urgente que tem. Fica calmo, deixa o tempo, sabe? Essa foi um insight aí bom para vocês aí que estão ouvindo a gente aqui no Sem Atalhos do G4 Educação. E eu comecei também minha carreira muito cedo, acredito ter passado por alguns momentos de sucesso nela. Se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida é que o único caminho para o sucesso, ele é viver o fracasso. Né? O fracasso, a construção de fracassos faz você construir e alcançar e chegar no sucesso. Você acredita nessa forma de pensar assim? Eu acredito, mas eu não chamo de fracasso. Eu chamo de derrota. Eu acho que tem várias derrotas. O fracasso é, desistir. Aí eu assumi que aquele projeto, não vai para frente mesmo, desistir dele. Daquilo, beleza, é um fracasso e que tem muito ensinamento, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas existe um micro que é muito legal como o jiu-jitsu ensina isso na prática. Pensa o seguinte, uma luta de jiu-jitsu, são duas pessoas tentando fazer ao mesmo tempo exatamente o que o outro não quer que seja feito. Né? Ou seja, eu quero botar a mão na minha gola, você quer tirar a minha mão da tua gola. Eu quero segurar teu braço, você quer tirar o braço. Você quer botar a mão na minha perna, eu quero tirar a tua mão da minha perna. É o tempo inteiro essa disputa para você não deixar o teu adversário fazer nada. Já pensou que tudo isso são micro-derrotas? As micro-derrotas, elas vão te ensinando o seguinte, que existe outro caminho, que não é sempre a mesma rota. E é essa adaptabilidade que eu entendo que é o que você acabou de descrever. Como é que eu corrijo a rota quando eu perco? Como é que eu corrijo? E isso às vezes é uma derrota concretada, às vezes é só um ajuste de caminho. Mas eu não lidar bem com a derrota, eu não achar que isso é parte do processo, isso me atrapalha muito. Porque eu tomo a porrada com todo o peso dela, quando ela não tem que ter. A porrada, na verdade, às vezes ela te bota na rota melhor. Né? Você cai um pouquinho aqui e tem uma subida mais suave. Né? Tem diferentes formas de você chegar. Né? E eu acho que as derrotas são isso. Sabe? Conta pra gente aí, 2 derrotas, uma profissional e uma no esporte. Cara, no esporte... Te marcaram, que te fizeram sair maior. Quando as pessoas me perguntam, qual é a tua melhor luta e tal, eu descrevo uma derrota. Eu fiz uma luta em 97 aqui no Maksud contra o Mark Kerr, que era um wrestler americano e tal. Foi uma luta que ficou muito conhecida, porque foi uma luta de meia hora. E foi na época que o Vale Tudo estava passando por uma transformação do Vale Tudo para o MMA. Foi bem na fase dessa transformação, onde começou a ter os eventos do Pride, o UFC começou a retomar ali um pouco do glamour que ele tinha perdido e tal. Mas enfim, eu fiz uma luta, era um torneio de 8. Eu fui contratado para fazer uma luta de fundo, uma super luta, que era uma revanche minha de uma luta que eu tinha perdido no UFC. E aí na última semana o cara desistiu, não veio. Aí eu falei, então me bota no torneio. Torneio de 8 lutadores, 3 lutas na mesma noite. A gente ganhou as 2 primeiras e chegamos na final, eu e o Mark Kerr. Era um cara de 125 quilos, gigante, wrestler, muito forte. Eu tinha 87 quilos na época, então a gente estava falando de uma diferença de 30 e poucos quilos. Uma luta sem round, uma luta de meia hora, sem luva, sem nada. Era o vale tudo real, não era o MMA, né? Não tinha luva, não tinha tempo, não tinha nada. E aí a gente... Era até um bateu... Era uma briga com um mínimo de regra
não vale puxar o cabelo, não vale dedo no olho, não vale morder. Mas nem isso ele respeitou, porque ele me mordeu. Né? Estava num momento lá, eu fui empurrar o rosto dele assim, ele meteu o dente no meu dedo, eu reclamei com o juiz, tomei uma cabeçada. Enfim, mas foi uma luta extremamente violenta e quando essa luta chegou num ponto onde eu estava exaurido completamente de força física, não aguentava mais nada, eu olhei pro meu córnea, imaginando que faltasse pouquíssimos minutos, falei, cara, quanto tempo falta? Né? Eu estava já há muito tempo por baixo, né, fazendo guarda, o cara muito mais pesado que eu e tal, eu me defendendo bem, mas de qualquer maneira, muito desgastante. O meu córnea falou, faltam 12. Cara, 12 minutos numa briga é uma eternidade, né? Quer dizer, tinha passado pouco mais da metade. Isso que eu ia falar. Eu falei, caralho, agora... Eu falei assim, nesse ritmo é impossível. Nesse ritmo não dá. Eu não consigo mais ficar mais 2 minutos aqui, nessa situação. Eu vou precisar mudar a estratégia. E aí eu parei de resistir e fui deixando a luta fluir, ele ganhar as posições, eu deixava ele avançar mais um pouco, eu só me protegia. Eu falei, bom, daqui ele não vai conseguir me bater, deixa ele aí e tal. Fui me recuperando, a luta foi melhorando para mim de novo. Eu terminei a meia hora melhor do que eu estava naquele momento. Aquele momento foi para mim um momento não de mudança, mas de comprovação da paciência, de força mental, de mindset, do que eu acredito de fato. E aí eu vou precisar contar uma história de uma outra luta para você entender o que eu estou dizendo. Em 91, eu fiz uma luta de vale tudo, Jiu-Jitsu contra a luta livre. Foi um evento no Rio de Janeiro, transmitido pela Globo, foi talvez o evento de maior projeção até então, tenha sido aquele evento, porque ele é pré-UFC, né? E eu estava no vestiário e na preleção que a gente recebeu do grande mestre João Alberto, ele chegou, lutou eu, o Murilo e o Valide, eram 3 lutas na noite. Eu era a luta de fundo e ele fez a preleção e falou, olha, vocês estão aqui agora para representar 70 anos de tradição do jiu-jitsu, né? O legado vai continuar através de vocês. Tudo que aconteceu lá em cima do ringue, braço quebrado, visão perdida, nariz quebrado, enfim, o corpo de vocês não pertence a vocês agora, pertence ao jiu-jitsu. O nosso córnea não tem toalha, ninguém vai salvar vocês de lá. Boa sorte. Aí você fala, bom, é isso aí, né? É subir ali, matar ou morrer, não tem outra possibilidade. Isso foi com uma janela de 6 anos de diferença. Depois dessa luta aqui, eu fiquei lutando jiu-jitsu e tal, dando aula e tal, e pintou essa oportunidade. Eu lutei UFC, que era cheio de regra, e viemos para esse de novo. Naquele momento do 12 minutos, essa mensagem veio direto na minha cabeça. Eu falei, cara, e eu vou te falar mais, se eu tivesse desistido ali, as pessoas iam falar pro cara, claro que ele tinha que desistir, claro, normal, não dava mesmo, ninguém aguentaria e tal, né? Pela intensidade que estava a luta e pela desproporção de tamanho de um pro outro, né? Mas aí é aquela história, né? Para quem que você está fazendo isso? É para os outros ou é um crescimento teu? Então a minha maior lição, sem dúvida nenhuma, foi de uma luta que eu perdi, né? Que ali eu comprovei que a minha cabeça é forte o suficiente para aguentar o que eu quiser. Entendeu? Essa de desistir, ela acontece, esse chamado para desistência, ele acontece muito antes do que você precisa desistir. E uma derrota na vida como empresário profissional? Decepção com alguma pessoa? Puta, cara, muitas. Abrir uma loja e fechar? Muitas. Assim, eu acho que as traições, elas são os sentimentos, né, de traição e de ingratidão, eles são disparados mais doídos, né? Muito maior do que as perdas financeiras ou o erro estratégico, né? Assim, isso é normal do business, tá tudo certo, cara. Isso aí quem tá acostumado a botar qualquer coisa em risco sabe que vai errar várias vezes. Isso tá tudo bem, né?
Quando a relação é pessoal, eu acho que a gente precisa aprender, de certa maneira, a não entender a gratidão como um sentimento de baixo para cima. No sentido de você esperar de alguém gratidão, né? Eu acho que a gratidão é sempre de você para quem você é grato. Ela só sobe, né? Gratidão talvez seja um dos sentimentos mais bonitos do ser humano, né? Eu sou extremamente grato a um monte de gente que me ajudou na minha caminhada, né? O meu mestre nem se fala, mas há várias outras pessoas que me ajudaram, e faço questão de falar para elas o quão importante elas foram no meu processo, quanto elas me ajudaram e tal. Agora, quando você espera dos outros alguma coisa, é onde você se bota vulnerável. E claro que quando você tem essa expectativa, talvez esse seja a coisa que mais machuca, né? Você fala, pô, ajudei tanto esse cara, que esse cara tá me sacaneando. Pô, por que esse cara fez isso? É sempre uma expectativa que você projeta. Mas as pessoas são muito diferentes. Então, o fato de eu não esperar absolutamente nada de ninguém me coloca numa posição de... E isso não quer dizer que eu não faço bem para as pessoas, muito pelo contrário. Eu vou duplicando a minha capacidade de fazer bem, mas eu faço bem para elas porque me faz bem. O meu entendimento assim, não é nada altruísta, é a virtude do egoísmo de Ayn Rand mesmo, de falar, cara, eu faço bem porque isso é bom para mim. Se você for grato, bônus. Cara, se você não for, já fez o bem para mim, tá tudo certo. Segue a tua vida aí, né? E quando eu comecei a entender a vida dessa forma... Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Cara, isso foi acontecendo, né? Eu não acho que isso eu fui tendo várias decepções ao longo do tempo e sofrendo com elas, né? Até uma hora que eu falei, cara, tá em mim o problema, não tá no outro. Não tá no outro, nunca tá no outro. Então como é que eu posso me melhorar nesse sentido, sabe? Sem criar... Porque o que as pessoas fazem normalmente para se proteger, elas param de fazer, elas param de ajudar. E aí você tá dando um tiro no pé, porque você está estragando o grande propósito da vida, né? Que é você alinhar o que é bom para você com o que é bom para o outro, com o que você faz para o outro. Se você não tiver nada que você faz para ninguém, a tua vida não vai ter propósito. Você precisa fazer para o outro. Como é que você faz isso sem se tornar vulnerável? Entendendo que esse benefício é teu, pô. Você que está Olha que condição maravilhosa que você tem de poder ajudar as pessoas. Na hora que vocês fazem no G4 aqui, que é legal, olha quantas pessoas vocês ajudam. Pô, se no meio do caminho alguém te sacanear e, fizer alguma coisa que não é alinhado com o que você espera ou tinha expectativa naquela pessoa, cara, tá tudo bem. Tá tudo certo, você está protegido porque você continua fazendo. Então, acho que a resposta nunca é parar de fazer, é fazer melhor. Boa. Bom, pensando nisso de fazer melhor, tem uma pergunta aqui interessante, que na sua opinião, qual é o maior desafio que todo mundo enfrenta para tomar a decisão de modificar uma rotina e buscar a sua melhor versão? Aonde você acha que mais é a trava disso tudo? Eu acho que as pessoas têm uma tendência quase que um objetivo de buscar o conforto, em qualquer que seja a situação, tá? E eu acho que isso é o que faz as pessoas serem resistentes a qualquer tipo de mudança. Porque por mais que a sua vida não esteja boa, e você tenha consciência que a sua vida não está boa, algum nível de conforto você tem. E as pessoas têm medo de arriscar esse pequeno nível de conforto. E o que eu acho que as pessoas deveriam buscar, é o que a gente prega no jiu-jitsu o tempo inteiro, é o conforto no desconforto. É como é que eu fico confortável onde a maioria das pessoas não está. É como é que eu enfrento a turbulência e durmo. Sabe assim? Como é que eu estou no extremo, onde as pessoas estão lá se matando e eu estou em FM, tranquilo, calmo. Porque eu estou acostumado com aquilo, porque eu me permiti ir para aquele lugar mais vezes. Então, quando vocês estão empreendendo, cara, todo mundo fica nervoso, todo mundo tem um pouco de ansiedade, todo mundo tem, cara, mas isso aqui é totalmente controlado, porque esse é o que eu faço.
É aqui que eu gosto de estar. Porque é aqui que eu sei que eu tenho a chance de fazer algo extraordinário. E essa recompensa é o que me faz feliz. Então, eu tenho que estar aqui. E as pessoas têm essa resistência, cara, de ficar o tempo inteiro buscando um conforto, como se existisse um lugar chamado felicidade. E esse destino não existe. Esse destino não existe. As pessoas, para você achar esse estado de felicidade, você precisa estar vivendo. E viver é complicado, viver é difícil, viver é duro, viver é desconfortável, viver é um monte de coisa. Mas é ali que estão os momentos felizes, né? Então, não existe um imaginário, né, de um lugar, de uma sala maravilhosa, confortável, que você fica ali para sempre e fala que eu sou feliz. Não existe isso. Como é que você avalia a tendência dos esportes de alta performance, kite, jiu-jitsu, montanhismo, Ironman, ter ganhado tanto protagonismo na vida dos empresários? Hoje é quase que unânime um empresário praticar um desses esportes que eu falei aqui. É quase unânime. Não, e é muito legal, porque eu acho que o esporte traduz... Eu estava agora batendo um papo com meus professores lá, né? O poder da analogia. Como é que você faz um aluno entender que aquilo é uma coisa muito importante para ele? Você precisa criar... E aí a importância de você ter um conhecimento, né, e um nível sociocultural que te permita fazer esse tipo de analogia com qualquer que seja a situação, para que você possa ensinar melhor. E eu acho que as pessoas no final, as pessoas que bem sucederam, que têm sucesso nos seus negócios, elas passaram por uma estrada cheia de dificuldades, cheia de percalços. Elas tiveram que sacrificar um monte de coisa. Elas tiveram que passar noites em claro. Elas tiveram que lidar com ansiedade. Elas tiveram que lidar com tanta coisa ruim para chegar ali. Eles simplesmente foram capazes de fazer. Eles entenderam o valor do sacrifício. O valor do sacrifício é o que caminha para a virtude. Você só desenvolve virtude se sacrificando. E aí você vem para o esporte, que é uma analogia direta. Quer dizer, tudo que você quer aprender kite. Pô, quanta água você bebeu, quantas vezes você tomou umas vacas horrível. Se ralou na areia. Se ralou na areia. Pô, quantas vezes você se frustrou, que você achou que ia e a pipa caía na água. Quer dizer, milhões de frustrações e dificuldades e sacrifícios. E aí você vê daqui a pouco, você fala, puta, agora sim, agora eu consegui, agora eu tenho a minha recompensa, porque eu me sacrifiquei. No surf, pô, você tem que furar onda, tudo. Passar pela arrebentação, ficar esperando a série, se posicionar bem. Provavelmente Garantia em todas nenhuma. as praias do Brasil vai ter alguém remando do teu lado. Então, é isso. Aí você começa a perceber que, cara, os sacrifícios de fato valem a pena. E eles valem a pena não só porque eles te trazem resultado, mas principalmente porque eles te trazem esse desenvolvimento de virtude. Você se torna uma pessoa melhor toda vez que você se sacrifica em alguma coisa, né? Que vai desde o banho gelado até a prática de um esporte que precisa de dedicação e de sacrifício para fazer. Incrível, incrível. Bom, chegando aqui no final desse podcast, e aí trazendo para uma analogia a mais do jiu-jitsu, queria que você fizesse um depara do esporte jiu-jitsu para essas características, ensinamentos e habilidades que uma pessoa precisa na gestão. Queria que você fizesse agora essa analogia na prática para a galera que está ouvindo a gente. Cara, muito legal. Assim, eu tenho falado muito, né, a forma como o Aliança hoje olha o jiu-jitsu. Ela vem se transformando, né? Mas eu acho que a gente está num momento de transformação literal, assim, da forma como a gente comunica. A gente quer fazer com que o jiu-jitsu seja a resposta para a dor das pessoas. E a dor das pessoas em um dia foi a insegurança pessoal, a insegurança no sentido de defesa mesmo, de viver num mundo muitas vezes violento e precisar saber se defender, e o jiu-jitsu fez muito bem essa função de ensinar as pessoas a lutar. Então você passa a não conviver mais com esse perigo, com essa possibilidade de humilhação física ou de bullying ou do que quer que seja em termos de violência física, né? Mas o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu e com isso outras dores apareceram.
E eu acho que o jiu-jitsu continua sendo a resposta para essas dores. A gente falou aqui durante o podcast em algumas situações onde você precisa ter calma, onde você precisa ter paciência, onde você precisa ser resiliente para aguentar uma pressão que muitas vezes a saída está fora do seu controle naquele momento. A paciência te leva para outro ponto no tempo, né? Você simplesmente deixa aquela pressão toda suavizar, porque em algum momento o teu adversário que está te exercendo aquela pressão também tem que se mexer. Então, se ele for menos paciente do que eu, ele vai ter que se mexer antes que eu e, consequentemente, eu vou conseguir me arrumar de novo. Então, trabalhar essa percepção de que a paciência ela tem esse poder, né, de te botar no tempo perfeito para você fazer o que é possível você fazer. Isso não é a resposta para todos os problemas. Isso é só como que eu me comporto quando o problema me parece insolucionável, né? Um problema que eu não sei a saída. A paciência me leva até um ponto onde eu tenho um facho de luz. Opa, é por aqui. Aqui é o norte da minha saída. Legal, o que está no meu controle fazer? Esse movimento aqui eu consigo fazer. Então eu, como gestor da minha empresa, cara, me deu um branco, não sei o que fazer. Eu espero um pouco, eu tenho eu vou me aconselhar, vou pensar, não vou tomar nenhuma ação precipitada. O jiu-jitsu, no final, ele te ensina a ser muito mais reflexivo do que reativo. Isso está na origem da luta. A origem da luta é o seguinte: como é que eu estudo o instinto humano? Qual é o pattern? Que o ser humano, como ele reage nessas condições de temperatura e pressão? É assim que ele reage. Então eu crio uma técnica para ganhar disso. O que na tradução diz o seguinte: toda vez que você usar seu instinto, você vai perder. O instinto não é teu amigo. O instinto vai te caminhar para a técnica. Então eu não posso ter a reação a uma situação difícil. Eu preciso ter a reflexão. A reflexão me bota num estado do racional. E para eu chegar nisso, eu preciso de tranquilidade, de paciência, de assertividade, de adaptabilidade. Porque eu posso tentar fazer achei a luz. Aí eu dou um passo, o cara, fecha a luz. Então, bom, não é esse caminho está fechado agora, eu tenho que achar outro caminho. Né? Mas o processo é sempre o mesmo, é sempre contínuo, é sempre para frente, é sempre dentro do que eu posso fazer, o que está no meu controle. Pouquíssimas coisas estão no nosso controle. Quando você é gestor, menos ainda. Você depende de uma série de fatores, né? Então, no final, só importa o como você reage a esses fatores, essas coisas que acontecem. E você tem que estar preparado para reagir no melhor tempo, da melhor forma, né? com a maior assertividade. Isso é possível se você trouxer isso para a racionalidade, não para o instinto. Eu acho que esse é uma leitura um pouco do que o jiu-jitsu pode fazer por você. Maravilhoso, irmão, maravilhoso. Bom, chegamos aqui no nosso final e antes de você deixar uma mensagem final para essa turma, eu gostaria de fazer aqui a nossa última pergunta, by G4 Skills, que é baseado nos seus vídeos, no seu conteúdo, nas suas falas. Uma das suas falas que mais se destacam quando você é convidado para falar numa palestra, num evento sobre liderança, é que meta não é ponto final. O que é meta para Fábio Gurgel? Nossa, muito boa. Essa é demais. Cara, eu acho que isso é um paradoxo interessante, né? Porque você fala, como um cara que viveu no esporte, que, o meu símbolo quando eu era garoto era o Mutley, que falava medalha, 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 medalha. Eu só queria saber de a medalha. Eu queria entrar e queria ganhar minha medalha. Isso sempre, durante muito tempo, isso foi o meu entendimento. Eu preciso ser campeão, preciso ser campeão, preciso ser campeão, preciso ser campeão. E eu fui sendo campeão, e algumas vezes não, mas na maioria das vezes eu tive bastante sucesso na minha carreira. E aí quando você conquista as coisas e vê que, cara, a vida continua, né? Os desafios continuam. Aí é que nem quando o cara ganha a faixa preta. A faixa preta é um desejo de toda pessoa que começa uma arte marcial. Aí você ganha a faixa preta, você olha e fala, cara, o que mudou de ontem para hoje? Nada, né? Só ganhei a faixa preta, não sou melhor que eu era ontem. E aí você continua evoluindo e aprendendo dentro daquilo ali um monte. Falei, cara, o ponto não está na conquista como objetivo final de nada.
A meta, ela é claro que você precisa daquele incentivo, porque você precisa se dedicar e precisa ter força e precisa ir até aquele ponto. Mas pensa se a meta for o teu objetivo final, você tem duas possibilidades. Ou você bate a meta e cria ali um estado de relaxamento absoluto, ou de uma soberba, porque agora você se acha o fodão da parada, porque você conseguiu chegar lá, ou te gera uma frustração péssima, né, que vai te jogar numa vala onde você vai se achar incapaz de fazer as coisas. Se você está nesse caminho do mindset infinito, que significa o seguinte, cara, eu vou ganhar um monte de coisa, vou perder um monte de coisa, mas o que vai importar para mim é essa jornada aqui. Quando eu olho para trás, eu ganhei 4 títulos mundiais, eu ganhei a faixa preta em 1989. Tinha 6 anos de prática de jiu-jitsu, quando eu ganhei a faixa preta. Eu fiquei dentro da faixa preta 31. Aí eu te pergunto, você acha que eu aprendi mais aonde? Em 6 ou em 31? Cara, o meu conhecimento que eu adquiri dentro da faixa preta foi muito maior. Quer dizer, eu ser faixa preta não quer dizer nada em termos de conhecimento. Hoje eu nem estou mais na faixa preta, já passei dela, estou na faixa coral. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer nada, que eu sigo na minha jornada, né? Sigo querendo aprender. Esse mindset infinito é isso. A meta, ela tem que ser um milestone para você falar, puta, cara, tique, próximo, check, próximo, check, próximo, check, próximo. E não o destino. Nunca o destino. Nunca o destino. Nunca é o resultado, cara. O resultado importa muito pouco. Porque pensa, vou te contar uma história de um amigo. Um amigo trabalhando no mercado financeiro e ele foi trabalhar para um grande grupo e tal. A primeira operação que ele foi fazer, ele perdeu $500 mil. Aí ele falou, puta, cara, e agora, né? Perdi 500 pau. Foi pro cara, falou, puta, cara, se você quiser me mandar embora, fica à vontade e tal, porque perdi 500 pau. O cara falou, não, você já me custa 500 pau, né? Agora, vamos aí, agora trabalha, que você já me custou 500 pau. E o cara virou um monstro, né? Então, assim, não é o resultado. Se você for se basear pelo resultado, você vai perder grandes talentos, porque, eventualmente, o resultado depende de várias coisas, né? Você pode estar super preparado, você vai para o campeonato, está tudo certo. Cara, pode acontecer alguma coisa que não está no seu controle, que te tira o resultado. E aí, imagina se você só está baseado naquilo para escolher as pessoas que vão trabalhar com você, ou para escolher as pessoas que você, né, quer conviver. Você pode fazer um time de... Você lembra do Flamengo na época, que tinha o melhor ataque do mundo, que era Sávio, Romário e Edmundo, né? E não ganhava de ninguém. Né? Então, você pode ter os maiores campeões no teu time, cara, os caras que mais performam, e aquilo como time ser uma porcaria. Porque não é isso, o teu parâmetro está errado, né? O resultado é claro que ao longo da jornada você tem que ter resultado, claro, você não, né? Senão você está indo, alguma coisa está errada, mas esse não é o teu objetivo final, não pode ser nem o teu, nem das pessoas que estão do seu lado, nem da empresa, não, é muito além disso. Acho que os resultados têm que ser coletados ao longo do caminho. Incrível, incrível. Cara, queria saber qual é o teu Instagram pro pessoal que tá ouvindo a gente também aí te seguir, conhecer mais do teu trabalho. Eu sei que você compartilha muito vídeo bacana, muito conteúdo legal lá. @Fábio Gurgel em tudo. Twitter e Instagram, né? Que eu mais uso. Porra, animal. E qual mensagem final você quer deixar pra essa galera sobre quem fica ali procurando atalho pro sucesso, atalho pra alta performance, atalho pra saúde? Qual é a mensagem que você quer deixar de final? Eu acho que o nome de vocês vai bem de encontro, né? Acho que não tem atalho e você precisa de fato gostar do sacrifício, da dificuldade. Você tem que... A tua endorfina tem que ser a tua conquista baseada no seu sacrifício. Eu acho que esse é o grande prazer, né? E quando você é alimentado por isso, cara, você fica imparável, porque você está sempre fazendo coisas que as pessoas, via de regra, não estão dispostas a fazer. Então você é o diferente. Só para fechar, tem um vídeo que eu assisti outro dia do Dana White para os jovens, né? E ele falando para os jovens, esse vídeo é para você. Nunca foi tão fácil, em nenhum tempo na história, você ter sucesso na vida.
Porque o que está vindo aí é um bando de bunda mole. Você precisa fazer muito pouco para se destacar. Então, levanta da cadeira, não, sem atalho. Vamos com tudo. Boa, boa. Ó, tem um presente aqui, ó, Opa! da Amazing You, que é uma parceira nossa, aluna do G4 Traction, e ela manda aqui pros nossos convidados no Sem Atalho, Puta, que é um legal. chá aí que, ó, vai te ajudar a ler, vai te ajudar a dormir, a focar, a ter energia nos dias. E eu botei bom. aqui um livro também pra você presentear aí. Sensacional. Ou botar na tua lista de leitura ou presentear um dos teus gerentes comerciais aí na tua empresa. Tá na minha agenda. Obrigado, Fredão. Cara, Show um de prazer bola. imenso. Obrigado, cara. Pessoal, Fábio Gurgel, ele que é fundador da Alliance, empresa presente em mais de 32 países, mais de 300 filiais e líder aí de vários campeões mundiais de jiu-jitsu e desse negócio incrível, dessa comunidade incrível. Bom, não esqueça que você que está ouvindo a gente tem um presente do G4 Skills, que é o nosso, né, o patrocinador desse podcast aqui do Sem Atalhos, do G4 Podcast. Então, para você receber acesso para 7 dias de plataforma com inteligência artificial e conteúdo personalizado para capacitar o seu time, basta você ler o QR Code na tela ou mandar um direct sem atalhos no @G4 Podcast. Bom, meu nome é Alfredo Soares, sou fundador e mentor aqui do G4 Educação, lá no Instagram, Alfredo Soares, para você saber mais, e a gente se vê no próximo episódio do Sem Atalhos. Tamo junto e bora vender. Valeu!